Bom dia, pessoal. Então, damos início hoje à nossa terceira aula de campos eletrostáticos. Tá? Essa aula, na verdade, encerra o estudo de campos eletrostáticos no vácuo. A partir da próxima aula, a gente começa a estudar o comportamento dos campos eletrostáticos em meio material. Tá? Então, a gente vai colocar, por exemplo, um material isolante e estudar o que acontece com o campo elétrico dentro desse material isolante, a partir da próxima aula. E a gente vai começar também a estudar as propriedades dos materiais, tá? Do ponto de vista elétrico. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Para encerrar, digamos assim, essa unidade do conteúdo. A gente vai ver a definição de potencial elétrico, definição de potencial relativo, que é o que realmente nos interessa, né? A diferença de potencial, que é o que vocês usam lá em circuitos elétricos. Eu tenho um ponto A e um ponto B, tem um conjunto de resistências, indutâncias e capacitâncias, por exemplo, no meio, e eu quero descobrir a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Essa análise vocês fazem em circuitos elétricos. Mas o que é a diferença de potencial? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Definição de potencial absoluto, aqui é mais um conceito teórico, tá? Não tem lá muita aplicação prática. E a gente vai calcular, então, a diferença de potencial devido a cargas pontuais e para cargas não pontuais, ou seja, distribuições contínuas. Vou mostrar a definição, né, de diferença de potencial para esses casos. Depois a gente vai derivar uma nova equação de Maxwell, que relaciona, então, o campo elétrico e o potencial elétrico. Dado uma diferença de potencial, eu consigo descobrir o campo elétrico? Sim, eu consigo descobrir o campo elétrico. A partir dessa definição, então, a gente vai derivar uma equação de Maxwell, tá? Que é a segunda que a gente estuda até o momento, que nós estudamos até o momento. Depois a gente vai ver aqui alguns conceitos teóricos e um pouquinho das aplicações, tá? De polo elétrico, linhas de fluxo elétrico e densidade de energia em campos eletrostáticos. Tá? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, é bem extenso, por isso a gente não vai fazer nenhum exemplo. Tá? A gente vai deixar os exemplos aí para a aula de exercícios. Tinha alguns exemplos, eu retirei aqui, para que a gente concentrasse todos eles na aula de exercícios, que é a próxima aula, no caso amanhã. Tá? Bom, o que a gente viu até o momento, pessoal? Nós vimos que o campo elétrico, devido a uma carga, né, dado por essa equação aqui, ó. Essa equação tendo sido derivada lá da lei de Coulomb, que é o caso mais geral, ou da lei de Gauss, que serve para distribuições simétricas de carga. Então, se eu tenho um volume de carga, ou eu tenho uma carga pontual, no caso do volume, se eu estou analisando do lado de fora desse volume, como nós vimos na aula passada, eu consigo calcular o campo elétrico por essa equação. Carga sobre 4πε0 vezes o vetor distância sobre o módulo do vetor distância ao cubo. Que distância? Distância da carga fonte de campo elétrico até o ponto de interesse. Né? Então, a carga fonte localizada em R' e o ponto de interesse localizado em R. Okay? Então, essa equação nós já vimos. Além disso, nós vimos na aula passada que, conhecendo o vetor intensidade de campo elétrico ou o vetor densidade de fluxo elétrico, que é o que está escrito aqui nessa equação, que é o D, fazendo divergente da densidade de fluxo elétrico, eu consigo descobrir quanto que eu tenho de carga elétrica concentrada num ponto do espaço. Tá? Essa aqui foi a primeira equação de Maxwell que nós estudamos, que diz o seguinte: densidade volumétrica de carga elétrica é igual ao divergente da densidade de fluxo elétrico. Okay? Então, conhecendo quanto campo emana de um ponto, eu consigo descobrir a carga naquele ponto. Okay? Por unidade de volume, aqui no caso. E nós vimos que a densidade de fluxo elétrico e o campo elétrico estão relacionados pelo ε0. Quando eu normalizo o campo elétrico para o ε0, que é a permissividade do espaço livre, ou seja, eu tiro a influência do meio da equação, quando eu retiro esse ε0 daqui, eu descubro quanto que vale a densidade de fluxo elétrico. Então, isso aqui nós vimos na aula passada ou nas aulas passadas. Tá? O que a gente vai ver na aula de hoje é que existe uma outra maneira de determinar o campo elétrico, o vetor intensidade de campo elétrico, que é partindo da definição de potencial elétrico, potencial escalar. Então, se eu conheço a diferença de potencial
entre dois pontos, eu consigo descobrir o campo elétrico entre esses dois pontos. Ok? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, na primeira parte. Bom, vamos começar então pela definição de trabalho. Eu vou representar aqui no quadro um campo elétrico e eu vou colocar uma carga na presença desse campo elétrico. Então, eu tenho um campo elétrico E aqui. Tá? E eu vou colocar uma carga aqui, uma carga positiva, por exemplo. De valor Q. Ok? No momento que eu coloco essa carga aqui na presença do campo elétrico, o que acontece? O que surge sobre essa carga? Nós já vimos. O que acontece? Tem um campo elétrico que foi gerado por uma outra carga, ou um conjunto de cargas, um volume de cargas, ou uma superfície, uma linha, enfim. Tá? Algum elemento aqui gerou esse campo elétrico, e esse elemento, digamos que é positivo. O campo elétrico está partindo daqui. Ou é negativo, o elemento está desse lado e o campo elétrico está convergindo para ele. Não estou interessado, nesse caso aqui, em descobrir a fonte do campo elétrico. Dado um campo elétrico, no momento em que eu coloco uma carga elétrica positiva na presença desse campo elétrico, o que acontece nessa carga? Surge uma força. E essa força aponta para onde? Para cima, para baixo, no sentido do campo, sentido contrário ao campo? Oi? No mesmo sentido do campo. Se a carga é positiva, a força aponta no mesmo sentido do campo. Beleza. Imagina que eu tivesse outra carga positiva aqui, né? Duas cargas positivas se repelem. Tá? Então, a força no mesmo sentido do campo elétrico presente no meio. Bom, se eu segurar essa carga aqui, ó, e puxar ela aqui para trás, eu vou estar fazendo uma força para movimentar essa carga aqui para trás. Por quê? Porque o movimento natural dela seria no sentido do campo elétrico. Então, agarrei essa carga e estou puxando ela para cá. Ó. Eu estou despendendo um trabalho. Eu estou fazendo um esforço para deslocar uma carga numa dada distância. Certo? Então, eu estou fazendo um trabalho no momento em que eu movimento essa carga em sentido contrário ao campo. No momento que eu largo essa carga, ela tende a se deslocar no sentido do campo elétrico. Tá? Então, pessoal, aí vem a definição de trabalho, que vocês já conhecem lá da Física 1. Né? Qual é a definição de trabalho? É força vezes deslocamento. Só que não é, são grandezas vetoriais, na verdade, a força e o deslocamento. Então, não é simplesmente pegar força e multiplicar pelo deslocamento. Na verdade, é a componente da força que está no sentido do deslocamento. Então, é vetor força, produto escalar, vetor deslocamento. Ok? Nesse caso aqui, ó, se eu puxo paralelo ao campo aqui, o deslocamento e a força estão orientados. Tá? No mesmo sentido. Mas eu poderia puxar ela aqui para baixo também, poderia puxar ela aqui para cima. O que interessa é a componente da força que está no mesmo sentido do deslocamento, para que eu calcule o trabalho realizado. Tá? Bom, se eu me deslocar por uma distância dl, eu tenho um trabalho infinitesimal, digamos assim, realizado. Eu tenho um dw. Força vezes produto escalar dl me dá um dw. O que é a força, pessoal? É a carga elétrica vezes o campo elétrico. Por que tem um sinal de negativo aqui na frente? Ó? Porque é um trabalho que eu estou realizando, então eu estou perdendo energia. Eu vim aqui e puxei, por exemplo, essa carga aqui para trás. Eu estou perdendo energia, eu estou despendendo um trabalho para movimentar essa carga. O campo elétrico está armazenando energia. Tá? A analogia que a gente pode fazer é com relação à força gravitacional.
Se eu considerar esse apagador aqui parado, ele tem uma energia potencial gravitacional acumulada, né? Se eu elevar esse apagador um pouco mais para cima, ele vai ter uma outra energia potencial acumulada, que vai ser maior que essa aqui. Tanto é verdade que se eu largar esse apagador e deixar ele cair no chão, ele vai bater com uma dada velocidade terminal. Ele converteu toda a sua energia potencial em energia cinética. Toda a energia não, né? Porque para converter toda ele teria que bater lá no centro da Terra, né? Mas enfim, ele chegou com uma energia cinética aqui no piso. Se eu tivesse mais aqui em cima, a velocidade terminal vai ser maior, tá? E eu despendo um trabalho na hora que eu pego essa massa e elevo ela para um outro potencial gravitacional. Então eu estou fazendo um trabalho. E o campo gravitacional está acumulando essa energia, ou o apagador está acumulando energia, onde vocês quiserem guardar ela, tá? Então, campo elétrico é a mesma coisa. Ele acumula energia no movimento que eu movimento a carga. Então, esse sinal de menos aqui na frente significa o trabalho que eu estou fazendo para movimentar a carga. Tá? Ou seja, eu, como agente externo, estou movimentando a carga. Se eu quero calcular a energia total, então, o que eu faço? Eu faço a integral disso aqui ao longo de todo o deslocamento. Por exemplo, do ponto A até o ponto B. Aqui foi desenhada uma trajetória curva, né, ao longo do campo elétrico. Só me interessa os deslocamentos que estão no sentido da força, produto escalar. Tá? Por exemplo, se eu deslocasse a carga assim, ó, com esse deslocamento perpendicular ao campo elétrico, ó, se eu pegasse essa carga e levasse ela aqui para cima ou para baixo, ó, perpendicularmente ao campo elétrico, o meu deslocamento seria perpendicular ao campo elétrico. O deslocamento seria perpendicular ao campo elétrico, ou seja, perpendicular à força, né? Q vezes E. Qual seria o trabalho realizado se eu deslocasse essa carga nesse sentido, para cima e para baixo? Oi? Zero. Tá? Eu não estou gastando nenhuma energia para fazer esse deslocamento. Agora, se eu me deslocar meio inclinado aqui, ó, em que eu tenho uma componente de deslocamento no mesmo sentido da força, daí sim eu estou realizando o trabalho. Ou o campo está realizando o trabalho. Tá? Então, para calcular a energia total, menos Q integral do ponto A até o ponto B e produto escalar dL. Tá? Então, só me interessam os deslocamentos no mesmo sentido do campo, ou seja, no mesmo sentido da força. Porque a força e o campo apontam no mesmo sentido. Na mesma direção, perdão, não necessariamente no mesmo sentido. Tá? E agora a definição, então, da diferença de potencial. Quando eu tenho um potencial, quando eu tenho uma energia, se eu normalizar essa energia para carga, ou seja, se eu vier aqui na equação de antes, ó, e tirar esse Q aqui da equação, ó, o que é esse Q? Esse Q aqui. Não é esse Q aqui. É o Q que está gerando o campo elétrico. Tá? Minto. É o Q que está sofrendo ação do campo elétrico. Se eu tirar esse Q aqui da equação, o que acontece? Fica só a integral dA até B, dE produto escalar dL. Isso aqui, pessoal, é definido como diferença de potencial entre os pontos A e B. Tá? Seria a energia por unidade de carga. Energia por unidade de carga. Ok? Unidade, então. Qual é a unidade de energia? Joule. Qual é a unidade de carga? Coulomb. Então seria Joule por Coulomb. Ou, popularmente conhecido por Volt. Ok? Então a diferença de potencial é dada em volts. Bom, o que é o VAB, então? É a diferença entre as energias por unidade de carga no ponto A e com relação do ponto A ao ponto B. Ok? Se o VAB for negativo, significa que eu estou realizando um trabalho, eu estou perdendo energia.
tá? Se o VAB for negativo. Por definição, ele já é negativo, já se considera que é um agente externo realizando o trabalho. Tá? Se o VAB for positivo, significa que é o campo elétrico que está realizando o trabalho e o agente externo está recebendo energia. Ok? Ganho de energia potencial se o VAB for positivo. E o fato interessante, pessoal, é que a diferença de potencial, ela independe da trajetória percorrida. Ela depende do potencial no ponto A e do potencial do ponto B. Depende da energia que eu tinha no ponto A e da energia que eu tenho no ponto B. Tá? A diferença de potencial vai ser a diferença dessas duas energias. Não importa, a gente vai ver logo na sequência, tá? Se essa trajetória foi uma curva, foi uma reta, se eu fui realizando a trajetória de maneira espiral, aqui não importa. O que importa é o ponto final e o ponto inicial. E a unidade aí, Joule por Coulomb ou Volt. Ok? Volts. Beleza. Então, se eu fosse resolver essa integral, ó, definição da diferença de potencial, menos integral, no caso de linha, né, partindo do ponto A indo até o ponto B, da intensidade de campo elétrico, do vetor intensidade de campo elétrico, produto escalar dl, produto escalar de deslocamento diferencial. Como que eu calculo o campo elétrico, pessoal? Eu calculo o campo elétrico Q sobre 4πε0 R ao quadrado. Q, fonte do campo elétrico, tá? Então, uma carga aqui que gera o campo elétrico. 4πε0, o que é o R ao quadrado? É a distância até o ponto considerado, ao quadrado. A intensidade do campo elétrico cai com o quadrado da distância, assim como a força. Supondo aqui que o campo elétrico está no sentido de AR. Na apostila eu refiz esse desenho, está um pouquinho mais claro. Tá? Supondo que o campo elétrico esteja no sentido de AR. E supondo que o meu deslocamento também esteja no sentido de AR, bem como eu desenhei aqui. Ó. Supondo que o AR está nesse sentido. Ó. Tanto o campo elétrico quanto o deslocamento estão no sentido de AR. Tá? Se eu for resolver essa integral, vai ser uma integral de Q sobre 4πε0, isso pode tirar para fora da integral, dr sobre R ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 sobre R. Tá? Esse menos com esse menos se anulam. E eu chego nessa solução. Limite ponto inicial, raio vetor do ponto A, ponto final, raio vetor do ponto B. A diferença de potencial do ponto A ao ponto B é Q, fonte do campo elétrico, tá? Sobre 4πε0, 1 sobre RB, ponto final, limite superior da integral, menos 1 sobre RA, ponto inicial, limite inferior da integral. Tá? Que nada mais é do que, se eu fizer o produto aqui, ó, potencial do ponto B, no ponto B menos potencial no ponto A. Então, a diferença de potencial independe da trajetória percorrida. Depende do potencial que eu tenho no ponto B e do potencial que eu tenho no ponto A. Fazendo a diferença de potencial entre esses potenciais, eu chego no VAB, tá? Ou na famosa DDP, diferença de potencial entre dois pontos. E eu posso estar falando de dois pontos que estão no vácuo, ou eu posso estar falando de dois pontos que estão em um circuito elétrico. Tá? Não importa se o meio é isolante, se é condutor, se é um condutor ruim, um isolante ruim, não importa. A definição da diferença de potencial é a mesma. Ok? Potencial no ponto B menos potencial no ponto A. Potencial no ponto B, VB, e potencial no ponto A são chamados de potenciais absolutos. Na verdade, não existe um potencial absoluto. A gente diz, vai ver na sequência, que na verdade o potencial no ponto B é a diferença de potencial entre um ponto B e um ponto no infinito, atribuindo a esse ponto no infinito o potencial de 0 volts. Tá? Então, isso aqui também é um potencial relativo. É um conceito puramente matemático. Tá? Na prática, a gente tem sempre diferença de potencial. Ok? Que é esse caso aqui. Ó. O que seria o potencial absoluto? Seria o caso em que eu fizesse, ó, potencial, por exemplo, no ponto A igual a 0, e eu desloco o ponto A para o infinito. Vocês
resolveram pedalar até Silveira Martins. Tá? Eu já tentei fazer essa trajetória. Quando eu cheguei mais ou menos no meio do peral de Silveira, eu cheguei à conclusão que aquele era um ponto de não retorno. O que significa um ponto de não retorno? Na escalada, o pessoal tem essa definição. Né? Se eu seguisse adiante, eu não conseguia mais voltar para casa. Então, eu tinha que voltar dali, para ter energia para voltar para casa. Eu não aguentava mais pedalar, então não consegui minha meta de chegar em Silveira Martins. Tenho que me preparar mais. Isso faz alguns anos. Hoje em dia, acho que eu não consigo nem chegar lá na base do peral. Acho que eu não consigo nem sair de Camobi pedalando. Bom, o peral é bem inclinado. Tá? Então, e o ciclista está aqui embaixo. Aqui está o vivente. Aqui. Eu posso subir esse peral numa marcha leve, ou posso subir o peral numa marcha pesada. Se eu tiver com uma marcha pesada, eu vou dar menos pedaladas. Desde que eu tenha força suficiente para dar essas pedaladas, eu vou conseguir subir o peral com a marcha pesada sem problema nenhum. Mas se eu não tenho força suficiente nas minhas pernas, eu canso muito rápido, eu posso colocar uma marcha leve e pedalar bastante para subir o peral. Vocês acham que a energia gasta é diferente nos dois casos? A energia é a mesma. Pode ser que eu não tenha força suficiente para pedalar e pode ser que eu canse, de ficar fazendo aquele esforço intenso, mas a energia, do ponto de vista da energia, é a mesma. Só que eu estou falando de trajetória, não estou falando de marcha. Eu posso subir o peral assim, então, em linha reta, pegar aquela rampa e ir pedalando para cima, ou posso subir na estrada fazendo assim também, Posso subir em zigue-zague. Vou andar um pouco mais. Só que aqui a inclinação da rampa é menor. Quando eu ando na diagonal da rampa, a inclinação é menor. A inclinação maior está aqui na vertical. Na diagonal, a inclinação é menor. Vocês acham que a energia gasta para fazer esse trajeto em zigue-zague aí é maior, é menor ou é a mesma? Desconsiderando o atrito do ar, desconsiderando o atrito do pneu no solo, é a mesma energia. Por quê? Porque o que eu estou vencendo aqui? Eu estou vencendo o campo gravitacional. E o campo gravitacional é um campo conservativo. Então, independente da trajetória, eu gasto a mesma energia. Quanto que eu gasto de energia? A diferença da energia que eu tinha aqui, a energia que eu vou ter lá. Eu vou ter mais energia acumulada lá em cima do que aqui embaixo, do ponto de vista gravitacional. Isso que eu quero dizer é conservativo. Só interessa o ponto inicial e o ponto final. Ok? Eu nem fazendo isso consegui subir. Nem na marcha leve. Bom, reforçando, desconsiderando o atrito. Claro que no mundo real, eu vou gastar um pouco mais de energia fazendo esse zigue-zague, porque percorrendo uma distância maior, eu tenho o atrito do pneu, com o solo, tenho o atrito ali da correia, enfim, eu tenho perda de energia. Então, o que faz com que o sistema não seja conservativo. Mas só do ponto de vista da força gravitacional, é conservativo. Bom, então, definição formal de potencial, pessoal. O potencial em qualquer ponto, na verdade, é a diferença de potencial entre esse ponto e um ponto arbitrado lá no infinito com potencial zero. Então, eu digo que esse pontinho aqui está localizado no infinito e ele tem 0 volts. Aí eu posso calcular o potencial em qualquer outro ponto com relação a esses 0 volts. Então, na verdade, é diferença de potencial. Só que quando eu atribuo um ponto no infinito e dou 0 volts a ele, eu digo que esses outros pontos que estão referenciados a ele têm potenciais absolutos. Então, é uma definição puramente matemática. Potencial a uma distância r de uma carga pontual
é o trabalho realizado por unidade de carga para deslocar uma carga de teste do infinito até esse ponto. Essa é a equação. Tá? Então, o potencial num dado ponto, para uma dada carga, é o trabalho que eu realizo para deslocar essa carga do infinito, lá onde eu tenho 0 volts, até aquele ponto. Tá? Então, esse é o potencial que essa carga tem acumulada. A energia que essa carga tem acumulada. Ok? Não se preocupem que normalmente a gente calcula a diferença de potencial mais intuitivo, tá? Do que potencial absoluto. Bom, pessoal, toda a energia que eu acumulo na subida aqui do peral, depois eu não preciso pedalar na volta. Na verdade, eu até tenho que descer freando, né? Senão eu vou me matar na primeira curva. Na descida, então, eu estou devolvendo a energia. Se eu não tiver nenhuma perda no sistema, se eu não tivesse atrito com o ar, com o solo, com a correia da bicicleta, enfim, eu voltaria a esse ponto com a mesma energia inicial, né, que eu gastei para subir até lá, desci até aqui embaixo. Tá? Então eu teria aqui embaixo uma energia cinética, né, de velocidade, que seria exatamente igual à energia potencial que eu tinha aqui nesse ponto. Tá? Não deve ser muito interessante ter essa energia cinética aqui embaixo. Deve ser bem rápido. O que eu quero dizer com isso? Toda a energia que eu acumulei, eu devolvi. Então, a diferença de potencial do ponto A até o ponto B, se eu percorro de A para B e depois volto de B para A, tem um sinal negativo relacionando as duas. Aqui eu acumulei energia, aqui eu estou devolvendo energia e vice-versa. Tá? Então, VAB é igual a menos VBA. Lembram que independe da trajetória. Tá? Só depende do ponto inicial e do ponto final. Por isso que VAB é igual a VBA. Não importa se eu subo até Silveira Martins pelo peral aqui de Silveira Martins e retorno lá por São Martinho da Serra. Não importa. Se eu retornar ao mesmo ponto, eu tenho a mesma energia de quando eu parti. Ok? Por isso, pessoal, que quando a gente faz uma integral de caminho fechado, o que mudou agora aqui? Ó? Como que eu calculo a diferença de potencial? É a integral de linha de E dl. Só que se eu sair do ponto A, for até o ponto B, e voltar do ponto B até o ponto A de novo, o que vai acontecer? A diferença de potencial entre o ponto A e ele mesmo é zero. Então, toda a energia que eu gastei para ir até o ponto A, o meu esforço de pedalar até lá em cima do peral, é recompensado depois na descida, né? Onde eu não preciso pedalar. Ok? Então, integral de linha para um caminho fechado de E dl, ou seja, integral de circulação de E, é igual a zero. Diferença de potencial entre um ponto e ele mesmo é igual a zero. Ok? Bom, em resumo, não é realizado o trabalho ao se movimentar uma carga elétrica ao longo de uma trajetória fechada, mesmo que eu esteja na presença de um campo elétrico. Se eu pegar essa carga aqui, ó, na presença do campo elétrico, e fizer esse deslocamento com ela, ó, primeiro trago ela para cá, fiz esse movimento, gastei energia. Depois eu fiz esse movimento, ó, perpendicular ao campo, não gastei energia, tá? Porque a trajetória foi perpendicular à força. Depois eu fizer esse deslocamento aqui, ó, quem está gastando energia é o campo, né? Eu estou absorvendo energia de volta. Depois eu faço esse deslocamento aqui, ó, não há gasto de energia, nem acúmulo. Né? Essas trajetórias aqui são perpendiculares. Ó. Só aqui eu gastei energia, aqui eu recebi energia de volta, voltei para o mesmo ponto. O trabalho líquido realizado é zero. Tá? Não importa se essa trajetória aqui é, como eu desenhei aqui, paralela ao campo e perpendicular ao campo, ou se for uma trajetória totalmente maluca. Se for um caminho fechado, o somatório de todas essas energias gastas e acumuladas vai dar zero. O campo elétrico é um campo conservativo. Ok? Bom,
Vamos pegar então a equação de linha para um caminho fechado de E dl. Isso aqui é integral de circulação de E. Ok? Nós vimos o teorema de Stokes. O que dizia o teorema de Stokes? Uma integral de linha fechada de uma grandeza vetorial ao longo de um caminho podia ser reescrita como uma integral de superfície. Lembrem, por quê? Porque uma linha fechada delimita uma superfície. Ou seja, um caminho fechado delimita uma superfície. Então, a integral de linha fechada pode ser reescrita como uma integral de superfície. O que eu estava fazendo aqui? A circulação do campo elétrico. Eu estava projetando o campo elétrico ao longo desse caminho. É como se eu estivesse calculando as componentes do campo elétrico que estão rotacionando ao longo desse caminho. Tá? Por isso que vira uma integral de superfície do rotacional do campo elétrico. Então, a integral de linha fechada vira uma integral de superfície do rotacional do campo elétrico. Isso aqui é igual a zero. Integral de linha fechada é igual a zero. Para que essa integral seja igual a zero, esse integrando aqui tem que ser zero. Ou seja, o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Se vocês pegarem um campo elétrico, devido a uma carga elétrica, devido a um dipolo, como a gente vai ver, devido a uma linha carregada, não importa. Se vocês fizerem o rotacional do campo elétrico, o resultado vai dar zero. Ok? Para uma carga é mais fácil da gente interpretar isso. Por quê? Se eu tenho uma carga elétrica e eu tenho um campo elétrico, e eu defini aqui um caminho, vou pegar um caminho exatamente circular aqui. Então aqui está o dl, ó. Quando eu faço a integral de E produto escalar dl, eu estou fazendo a projeção de E, como se eu estivesse fazendo a projeção de E, ó, ao longo do caminho. Porém, para esse caminho que eu escolhi aqui, o E ele é perpendicular ao caminho. Logo, quando eu faço esse produto escalar, o resultado dá zero. Tá? Não precisaria necessariamente ser um caminho circular, como eu desenhei aqui. Poderia ser um caminho maluco. Mas se o caminho é fechado, a integral de circulação do campo elétrico vai dar zero o resultado. Ou seja, para uma carga elétrica positiva, onde eu tenho campo elétrico partindo desse ponto fonte, o campo elétrico ele simplesmente diverge, ele não rotaciona. Tá? É isso que essa equação quer dizer. Se eu fizer o rotacional do campo elétrico, o resultado vai dar zero. Ele não tem componentes que estão rotacionando. Todas as componentes estão divergindo. Para o campo magnético, isso aqui não vai dar zero. Porque o campo magnético, ele circunda, por exemplo, no entorno de um condutor. Tá? Então, o rotacional não dá zero. Para o campo elétrico, que diverge ou converge, o rotacional dá zero. Pessoal, essa equação aqui é conhecida por segunda equação de Maxwell. E o sentido físico dela é que os campos elétricos são conservativos. Ou seja, se eu sair e voltar ao mesmo ponto, eu não tenho gasto nem ganho de energia. Tá? A energia é a mesma, não muda. Okay? Isso é um campo conservativo. Isso aqui vocês podem aplicar para qualquer campo vetorial. Nesse caso aqui, foi aplicado para o campo elétrico. Se vocês aplicassem para o campo gravitacional, também o resultado daria zero, porque é um campo conservativo. Tá? Se vocês aplicarem para o campo magnético, o resultado não vai dar zero. Não é um campo conservativo. Tá? Então, campos vetoriais que satisfazem integral de linha fechada ao longo de um caminho igual a zero, ou rotacional do campo igual a zero, são ditos campos conservativos. Tá? Ou seja, esses campos vetoriais, ou resultado, né, não depende do caminho de integração. São
reais que não dependem do caminho da integração. Qualquer caminho percorrido vai dar o mesmo resultado. E o campo eletrostático, no nosso caso aqui, então, caso do estudo, é um campo conservativo. Essa integral de linha fechada de E produto escalar dl é chamada forma integral da segunda equação de Maxwell. O rotacional do campo elétrico igual a zero é chamado de forma pontual ou diferencial da equação de Maxwell. Então, é a nossa segunda equação de Maxwell. Então, a gente já completou, digamos assim, o estudo das equações de Maxwell para a eletrostática. Para a eletrostática são essas duas equações que nós estudamos até agora. Tá? Para a magnetostática, vamos ter mais duas equações. E depois, para o eletromagnetismo como um todo, essas equações aqui elas vão crescer um pouquinho. Tá? Elas vão aumentar um pouco de tamanho. Mas são as mesmas 4 equações. Bom, relação entre campo elétrico e diferença de potencial. Pessoal, existe uma relação entre campo elétrico e diferença de potencial. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Quando eu tenho um capacitor, a gente vai estudar ainda o capacitor. Quando eu tenho um capacitor, então, de placas paralelas, então eu tenho aqui uma placa metálica, outra placa metálica, e eu aplico uma diferença de potencial nesse capacitor, ou seja, eu venho aqui e ligo ele a uma fonte de tensão. Digamos de 100 volts. O que vai acontecer, pessoal, com esse capacitor? Vão se acumular cargas positivas aqui na placa de cima. O que são essas cargas positivas? É falta de elétrons, né? Porque o terminal positivo aqui da fonte vai drenar elétrons. Os elétrons eles vão sair daqui de cima e vão ir em direção à placa de baixo, devido ao trabalho que essa força, que essa fonte está realizando. E eu vou ter cargas negativas, então, vou ter um acúmulo de elétrons aqui embaixo. Ó. O que acontece quando eu tenho carga positiva de um lado e carga negativa do outro? Surge um campo elétrico, que aponta da carga positiva em direção à carga negativa, ou seja, da placa positiva em direção à placa negativa. É de se esperar, né, que exista uma relação entre essa diferença de potencial que foi aplicada nas placas do capacitor, essa tensão aplicada às placas do capacitor, e o campo elétrico que surgiu entre as placas. É de se esperar que exista uma relação, e existe uma relação direta entre os dois. Tá? Como que a gente chega nessa relação? Definição, pessoal, de diferença de potencial. Só uma pequena diferença de potencial, uma diferença de potencial infinitesimal. É E produto escalar dl. Se eu quiser calcular o potencial total, eu tenho que resolver a integral do ponto A até o ponto B. Tá? O que é o campo elétrico? É um campo que tem uma componente no sentido de x, outra componente no sentido de y, outra componente no sentido de z. Tá? Esse é o campo elétrico. E o que é o dl? No caso do sistema de coordenadas cartesianas, é um dx no sentido de ax, mais um dy no sentido de ay, mais um dz no sentido de az. Se eu faço esse produto escalar aqui, o resultado dá esse. Ó. Ex vezes dx mais ey vezes dy mais ez vezes dz. Tá? Então, eu só resolvi esse produto escalar aqui, ó, considerando o sistema de coordenadas cartesianas, onde o E tem componente x, y, z e o dl tem componentes, deslocamentos diferenciais ao longo de x, y e z também. Tá? Bom, porém, pessoal,
Se eu conheço as derivadas do potencial, da diferença de potencial, no sentido de x, no sentido de y, no sentido de z, eu sei quanto que o potencial varia no sentido de x, no sentido de y, no sentido de z. Eu também consigo calcular quanto é a variação de potencial quando eu me desloco por uma distância de x, de y e de z. Basta somar a variação do potencial devido a esses deslocamentos de x, de y e de z. O que eu estou querendo dizer com isso? Voltando aqui para esse desenho. Supondo que esse aqui seja o deslocamento diferencial que eu estou considerando. Ó. Esse aqui é o dl. Se eu me desloco a essa pequena distância aqui, ó, e produto escalar dl, me dá uma diferença de potencial. Entre esse ponto e esse ponto eu tenho uma diferença de potencial. Quanto que vale essa diferença de potencial? dv. Assim que eu calculo. Ó. O E produto escalar dl. Nesse caso aqui, o E e o dl estão no mesmo sentido, porque eu estou dentro de um capacitor, mas poderia ser no espaço, tá? Onde eu tenho campo elétrico e deslocamento nos 3 eixos coordenados. Beleza. Então, sei quanto que vale a diferença de potencial entre esses 2 pontos. Se eu conheço como é a variação da diferença de potencial ao longo de dl, no caso aqui dz, digamos, se fosse isso, ó, eu também posso calcular quanto que é essa diferença de potencial conhecendo esse deslocamento. Se eu conheço a derivada do campo da diferença de potencial com relação a z, eu posso calcular o dv multiplicando pela distância que eu percorri. Conheço a variação com relação à distância, multiplico pela distância, acho a diferença de potencial. Comparando essas duas equações, pessoal, eu chego à conclusão que dv dρ, v, com relação a x, ou seja, a derivada parcial dv com relação a x tem que ser igual a ex. Derivada parcial de v com relação a y tem que ser igual a y. Derivada parcial de v com relação a z tem que ser igual a ez. O que é isso, na verdade? Quando eu derivo uma função, um campo escalar, potencial elétrico, com relação a x, somo com a derivada com relação a y, somo com a derivada com relação a z. Que operação que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o gradiente desse campo escalar. Fazer o gradiente de um campo escalar é pegar o campo escalar, derivar ele com relação aos 3 deslocamentos diferenciais. No caso do sistema de coordenadas cartesianas, com relação a x, com relação a y e com relação a z. Tá? Então, ó, conhecendo a função matemática que descreve a diferença de potencial entre 2 pontos, se eu fizer o gradiente da diferença de potencial, eu consigo encontrar o vetor campo elétrico. Ok? Lembram do exemplo que eu dei para vocês do raio caindo na árvore e as linhas equipotenciais? Se nós conhecíamos Então, nós tínhamos várias linhas equipotenciais. O que são linhas equipotenciais? São linhas em que, se eu medir a diferença de potencial entre um ponto e outro sobre a mesma linha, o resultado vai dar 0. Tá? Então, eu tinha várias linhas equipotenciais. Isso aqui era uma função matemática, um v, que era uma função, por exemplo, de x e de y. Quando nós fazíamos nabla v, nós estávamos calculando a variação de v no sentido de x, a variação de v no sentido de y e a variação de v no sentido de z. Nesse caso aqui, a função estava só no plano xy, só no chão, né? Então a derivada com relação a z dava 0. O que eu estava calculando aqui? Eu estava calculando campo elétrico, só tem que botar um menos aqui na frente devido à definição. Eu estava calculando esse vetor aqui, ó, ia dar um resultado, tá? Que seria um vetor que apontava no sentido da maior taxa de variação do potencial, né? Onde o potencial variava mais rápido, aqui ele varia mais devagar, as linhas estavam mais afastadas,
aqui ele varia mais rápido, as linhas estão mais próximas. Então o resultado apontava aqui. Tá? Bom, então essa, pessoal, é a equação que relaciona a diferença de potencial com o vetor intensidade de campo elétrico. Ok? Lá eu apresentei essa mesma equação para vocês. Né? Eu disse, ó, é um exemplo matemático, mas eu já estou colocando aqui uma equação que vai ser usada lá no eletromagnetismo depois. Tá? Então, intensidade de campo elétrico é menos gradiente da diferença de potencial. Se eu conheço a função de diferença de potencial, eu consigo calcular o campo elétrico. O sinal indica que a direção do campo elétrico é oposta à direção de crescimento de V. Tá? O campo elétrico está orientado na direção dos níveis mais altos para os níveis mais baixos. O que significa isso? Pena que eu apaguei o capacitor aqui. Vamos desenhar de novo. Só mais simples. Quando eu tinha o capacitor e eu tinha a fonte externa, aqui está o capacitor. Tá? E eu disse que essa diferença de potencial era 100 volts. Ou seja, eu tinha uma diferença de potencial aqui, ó, de 100 volts. É como se eu tivesse 100 volts aqui em cima e 0 volts aqui embaixo. Ou 50 volts aqui em cima e menos 50 aqui embaixo. Não importa. O que importa é que a diferença de potencial é de 100 volts. Tá? Onde eu tinha 100 volts, eu tinha cargas positivas. Onde eu tinha 0, ou um valor negativo, eu tinha cargas negativas. E o campo elétrico sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa. Esse é o campo elétrico. O campo elétrico, o que está sendo dito aqui? Ó, aponta dos níveis mais altos de V para os níveis mais baixos de V. Então, ele está no sentido decrescente do potencial. Okay? Por isso que tem o menos na frente da equação. Beleza. Dúvidas, pessoal? Ok. Vamos para a definição, então, de dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? Pessoal, quando eu tenho duas cargas elétricas, uma carga positiva, ó, mais que, e uma carga negativa, menos que, essas cargas estão separadas por uma pequena distância. Pequena quanto? Bom, depende da distância que eu estou analisando. Considerando essa distância aqui 1000 vezes menor que essa distância aqui do ponto que eu estou analisando. Tá? É como se essa distância entre as cargas fosse desprezível. Eu tenho duas cargas, como quando eu olho para o espaço, né? Vocês têm uma estrela que eu vejo um ponto só, mas com um telescópio a gente consegue ver que são duas estrelas, é um sistema binário. De maneira absoluta, quando eu olho de mais longe ainda, parece que aquelas duas estrelas são um único ponto. Então, dipolo elétrico é a mesma coisa. Eu tenho duas cargas que estão separadas por uma distância d. Só que eu estou a uma distância r super longa. Olhando lá de longe, parece que essas duas cargas são um ponto único. Mas o campo elétrico é bem maluco. Tá? Não é como um campo divergente ou convergente. É um campo que sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa. Ok? Bom, eu omiti a dedução dessa equação aqui, ó, que é a equação do campo elétrico devido a um dipolo elétrico, aqui dos slides. Tá? Porque é bem longuinha. Como que a gente calcula, como que a gente determina essa equação? A gente calcula o potencial da carga positiva, depois calcula o potencial da carga negativa, depois calcula o potencial aqui no ponto P, devido à presença dessas duas cargas. Tá? Essa aqui contribui com um potencial, a carga menos Q contribui com outro potencial. Depois eu faço umas aproximações aí, né, que são as seguintes. Os vetores distâncias de mais Q ao ponto e de menos Q ao ponto, o R1 e o R2, são paralelos ao R.
Na verdade, eles não são paralelos, mas quanto mais longe eu colocar esse ponto, mais eles tendem a ser paralelos. Se eu colocar esse ponto numa distância super longa, praticamente R1 e R2 e R serão paralelos entre si. Então eu posso dizer que R1 e R2 têm quase que o mesmo comprimento de R. Então é fazendo essas aproximações que a gente chega nessa expressão aqui, ó, que é a expressão para o campo elétrico devido a um dipolo elétrico. Lembrando o que é um dipolo? São duas cargas de sinais opostos, né, mais Q e menos Q, separadas por uma distância D, muito pequena comparada à distância do ponto de interesse. Ok? Bom, o que é importante notar aqui nessa equação, pessoal? Nessa equação, tem uma parte trigonométrica aqui, digamos, né? Mas olhando aqui para essa primeira parte, ó, tem um P sobre 4πε0 R ao cubo. O que é esse P? É uma propriedade do dipolo. Que propriedade é essa? É chamado de momento de dipolo. Da mesma forma que um corpo que sofre ação de uma força tem uma propriedade chamada massa, um corpo que sofre ação de rotação tem um momento de inércia, né? Para o caso de um dipolo com carga Q separado por uma distância D, eu tenho um momento de dipolo. Quanto que vale esse momento de dipolo? É o valor da carga vezes a distância. Então, o valor da carga vezes a distância me dá uma propriedade, um momento de dipolo daquele parzinho de cargas ali. Tá? Momento de dipolo sobre 4πε0 R ao cubo. Isso aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Ó. O campo elétrico, quando eu tinha uma carga pontual, quando eu me afastava dessa carga pontual, o que acontecia com o campo elétrico? Diminuía. Com qual proporção? Quadrado da distância. Quando eu tinha uma linha de cargas, uma linha, e eu me afastava dessa linha infinita, o campo elétrico decaía. Com qual proporção? Inverso da distância. Quando eu tenho um plano infinito e eu me afasto desse plano, acontece alguma coisa com o campo elétrico? Não, porque as linhas são todas paralelas entre si, elas não sofrem enfraquecimento. Tá? Quando eu tenho um dipolo elétrico, o campo elétrico cai com o cubo da distância. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma carga... Porque as linhas de campo elas não estão mais todas divergindo. Elas estão divergindo de uma carga e convergindo para outra. Tá? Então o campo elétrico vai ficando mais fraco ainda. Então ele cai com o cubo da distância. Bom, todas as representações que eu faço do campo elétrico, pessoal, eu sempre desenho um vetor assim e coloco E, né? Na verdade, essa representação onde a gente desenha essa linha aqui, ó, e coloca essa flechinha na ponta, eu estou indicando qual é o sentido do campo elétrico. Isso aqui se chama linha de fluxo elétrico. Tá? Então, qual é a definição de linha de fluxo elétrico? É uma trajetória imaginária, o campo elétrico a gente não vê, na verdade, né? Desenhada de tal modo que a orientação dela me dá a orientação do campo elétrico naquele ponto. Então, é uma linha se eu considerar esse ponto aqui, ó, bom, o campo elétrico está orientado no sentido dessa linha. Aqui nesse ponto. Se essa linha fizesse uma curva aqui, por exemplo, eu analisasse no outro ponto, o campo elétrico está orientado no sentido da linha. Então, é uma linha que me dá a direção do campo elétrico. Tá? A orientação do campo elétrico. Poderia ser também do vetor densidade de fluxo elétrico, que é relacionado ao campo elétrico só pela permissividade, só pelo ε0. E o que é uma superfície equipotencial? Isso aqui que eu desenhei para vocês. São trajetórias onde a diferença de potencial é nula. Se eu pegar dois pontos sobre a mesma trajetória, a diferença de potencial é nula. Um exemplo. Se a gente pegar aqui os postes na rua, quando um passarinho senta num fio, pessoal, por que ele não toma choque?
Porque ele está sentado numa linha equipotencial. O fio todo tem o mesmo potencial. Por exemplo, os fios de cima, aquelas 3 fases de cima lá, ó. Quanto que vocês acham que é a diferença de potencial entre duas delas? A parte da alta tensão ali. 13.800 volts. Com relação à Terra, dá 7.800 e poucos volts. Então, se vocês estão no chão e encostarem num cabo daqueles, por exemplo, se o cabo arrebentar, né, vocês vão tomar um choque de quase 8.000 volts. Tá? Provavelmente um choque fatal. Por que um passarinho sentado no fio não toma choque? Porque ele está sobre uma linha equipotencial. Todo aquele fio tem 7.800 volts. Tá? Então, ele sentado com as 2 patas na mesma linha equipotencial, a diferença de potencial entre uma pata e outra é a mesma. Logo, ele não toma choque. Agora, se ele sentasse num fio e encostasse o rabo no outro, como acontece, já vi acontecer com o rabo de palha, né? Aqueles passarinhos que voam tudo em bando, né? Que tem um rabo mais comprido. Já vi acontecer nos fios da baixa tensão. Senta no primeiro fio, que é o neutro, e quando ele dá uma balançada com o rabo, assim, ele encosta na fase do de baixo. Ele toma um choque de 220 volts, fatal para o passarinho. Tá? Então, tem uma diferença de potencial, porque ele encostou num fio que tem um potencial, encostou no outro que tem outro potencial. Diferença de potencial, ocasionar o surgimento de uma corrente pelo passarinho, né, devido à diferença de potencial, que vai acabar levando ele a óbito. Né? Mas quando ele está no mesmo fio, isso não acontece. Pode ser um fio, uma linha equipotencial, né? Ou no caso aqui da tensão do aço, né, que eu representei para vocês, também era uma linha, mas pode ser uma superfície também, quando eu falo de volume. Né? Então, no entorno de uma carga elétrica, eu tenho superfícies equipotenciais, onde o potencial é o mesmo. Ok? Bom, nenhum trabalho é realizado ao movimentar uma carga ao longo de uma superfície equipotencial. Se eu colocar uma carga elétrica aqui, pessoal, ó, uma carga positiva, e eu deslocar essa carga ao longo de uma linha ou de uma superfície equipotencial, eu não realizo o trabalho. Tá? Não preciso fechar toda a volta, basta eu me deslocar aqui em cima, em qualquer lugar. Comecei aqui e parei aqui. Não realizo o trabalho, porque o potencial é o mesmo. Para realizar trabalho, eu tenho que me deslocar na variação do potencial. Tá? Beleza. Exemplo aqui de linhas equipotenciais e de campo elétrico. Ou superfícies equipotenciais, né, e linhas de fluxo, melhor dizendo. Quando eu tenho uma carguinha elétrica positiva, ó, as linhas de fluxo divergem dessa carga positiva. Né, eu tenho uma carga fonte. E no entorno dessa carga, campo elétrico vezes distância, campo elétrico vezes distância. Isso me dá diferença de potencial. Campo elétrico vezes distância. Lembram da definição de diferença de potencial, pessoal? Do ponto A até o ponto B. É menos integral do ponto A até o ponto B de E, produto escalar dl. Se eu me afasto 1 metro dessa carga, eu tenho uma diferença de potencial. 2 metros, outra diferença de potencial. 3 metros, outra diferença de potencial. Se eu me desloco 3 metros nesse sentido e 3 metros nesse sentido, o potencial que eu tenho aqui é o mesmo potencial que eu tenho aqui. Então, na verdade, eu posso fazer isso para várias direções e eu vou conseguir traçar uma linha equipotencial, onde o potencial elétrico é o mesmo. Ok? Se eu me deslocar ao longo dessa superfície, no caso aqui uma linha nesse desenho, né, mas é uma superfície, é em 3D isso. Ao longo dessa superfície equipotencial, eu não tomo choque, porque eu estou sempre no mesmo potencial elétrico. Ok? Agora, de uma linha para outra existe diferença de potencial. Se eu encostar numa linha e na outra, eu posso tomar um choque. Ok? Para um dipolo fica assim, ó. As linhas de fluxo saem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. Ó. Saem da positiva e vão em direção à negativa.
E as superfícies equipotenciais, que estão elas. Ó. É uma distribuição aqui bem mais complexa que de uma carga concentrada toda num único ponto. E alguém pode olhar para isso aqui e dizer, isso não tem aplicação nenhuma. Na verdade, tem. Tá? Isso é um conceito puramente teórico, não se vê isso na prática. Não, está errado, se vê isso na prática. Logo mais eu vou falar um exemplo. Tá? O que cabe observar aqui? Ó? Que o campo elétrico, ou a linha de fluxo elétrico, é sempre perpendicular à superfície equipotencial. Sempre. Se vocês pegarem nesse ponto aqui, é perpendicular, nesse ponto é perpendicular, nesse ponto é perpendicular, no meu desenho aqui, ó, é perpendicular. Tá? E aí está o exemplo. Ó. Nosso coração, pessoal, ele bate devido a uma diferença de potencial. Por exemplo, aqui entre o ponto A e o ponto B. Ó, aparece uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Essa diferença de potencial faz com que circule uma pequena corrente, que faz com que o músculo se contraia. Certo? Surge uma diferença de potencial daqui para cá. É como se eu tivesse, por exemplo, uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Se nós mapearmos o campo elétrico, pessoal, no entorno do coração, a gente vai chegar nessa representação aqui tracejada do campo elétrico. Ó. O campo elétrico sai do ponto A e vai em direção ao ponto B. O que isso lembra? Um dipolo elétrico. Se vocês forem mapear superfícies equipotenciais, vocês vão chegar nessas linhas aqui, ó, todas em torno do ponto B e todas em torno do ponto A. O que isso lembra? Um dipolo elétrico. Comparem essa figura com a figura de antes. Ó. Tá? Então, um modelo simplificado do nosso coração, do ponto de vista elétrico, é o de um dipolo elétrico. Vamos falar agora, então, de densidade de energia, ou de energia. Se eu não tenho nenhuma carga no espaço, supondo que eu não tenha nenhuma carga aqui, ó, nessa região, não tenho nada, e eu pego uma carga Q1 e movimento essa carga até essa região aqui. Se eu não tenho nenhuma carga e não tenho nenhum campo elétrico, eu não realizo nenhum esforço, pessoal, para pegar essa carga e trazer ela até aqui. Eu só vou realizar um esforço se existe um campo elétrico, que, por exemplo, se opõe ao movimento que eu estou forçando a carga. Beleza. Então, o trabalho que eu gastei para trazer essa carga lá do infinito até essa região aqui, ó, foi nulo, porque não tinha nenhum campo elétrico. Agora, essa carga que está aqui está gerando campo elétrico. Se eu pegar uma segunda carga e movimentar ela até essa região, eu vou ter que vencer o campo elétrico gerado pela carga Q1. Então, eu vou realizar trabalho. Quanto de trabalho? O valor da carga Q2 vezes o potencial no ponto 2 devido à carga 1. Tá? Então, eu tenho um potencial aqui nesse ponto devido à carga 1. Se eu deslocar uma carga 2 até aqui, quanto que eu vou gastar de energia? Carga vezes o potencial no ponto 2 devido à carga 1. Agora eu tenho duas cargas. Se eu pegar uma terceira carga e movimentar ela até essa região, nesse ponto eu tenho o potencial no ponto 3 devido à carga 1 e o potencial no ponto 3 devido à carga 2. Se eu movimentar uma carga 3 até essa região, eu vou gastar essa energia, Q3, produto V31 mais V32. Qual é a energia total, então, gasta para trazer essas três cargas até essa região? É a soma da energia devido ao movimento da carga 1, devido ao movimento da carga 2, devido ao movimento da carga 3. Mas eu posso inverter a ordem também. Eu posso primeiro trazer a carga 3, depois trazer a carga 2 e depois trazer a carga 1. Tá? E fazer o somatório das energias. Pessoal, a energia gasta não depende da ordem do movimento das cargas. Não depende da ordem do movimento das cargas. Se eu trouxer primeiro a 2, se eu trouxer primeiro a 1, se eu trouxer primeiro a 3, a energia gasta é a mesma ao final do deslocamento das três cargas. Então, essa equação, pessoal, tem que ser igual a essa. Ok? Fazendo essa igualdade, somando as duas equações, na verdade, ó, 2WE
duas vezes a energia total, vai ser energia W1 mais W1, que vai ser 0, mais Q1, V12 mais V13, W2 mais W2, que vai ser Q2, V21 mais V23, e assim sucessivamente. A gente vai chegar nisso, ó. 2WE, duas vezes a energia total, vai ser igual carga 1, que multiplica potencial no ponto 1 devido à carga 2, mais potencial no ponto 1 devido à carga 3. Isso aqui é chamado de potencial absoluto no ponto 1, que é o potencial devido às outras duas cargas. Mais carga 2, potencial no ponto 2 devido à carga 1, mais potencial no ponto 2 devido à carga 3. Então, esse aqui é o potencial absoluto no ponto 2, devido à carga 1 e à carga 3. Mais Q3, potencial no ponto 3 devido à carga 1, mais potencial no ponto 3 devido à carga 2. Potencial absoluto no ponto 3 devido às cargas 1 e 2. Ou seja, é Q1 vezes V1 mais Q2 vezes V2 mais Q3 vezes V3. Se eu quero a energia, eu passo esse 2 dividindo. E eu chego à conclusão que a energia para deslocar, a energia total para deslocar aquelas 3 cargas até aquela região do espaço, pode se estender para N cargas também. É um meio do somatório do valor da carga, produto com o potencial absoluto naquele ponto. Tá? Então, é um meio de Q vezes V. Essa é a energia total despendida para deslocar todas as cargas do infinito até uma dada região do espaço. Ok? Bom, se eu conheço a energia, eu posso calcular a densidade de energia. O que é a densidade de energia? O que é densidade? É uma grandeza dividida por um comprimento, por uma área ou por um volume. Né? No caso da densidade de energia, é energia por volume. Ou seja, energia em joule, volume metro cúbico, é joule por metro cúbico. Aqui no slide eu não apresentei a dedução. Na apostila tem a dedução. Tá? Passo a passo. Como que eu cheguei nessa expressão aqui? Ó? Tá? Como que você calcula a densidade de energia devido a uma distribuição de cargas? Como que eu faço? É a derivada da energia com relação ao volume. Tá? Então, na verdade, a gente parte lá de uma distribuição volumétrica de carga e depois faz a derivada. Lá na apostila tem o passo a passo. O resultado, pessoal, vai ser um meio da densidade de fluxo elétrico produto escalar campo elétrico. O que é a densidade de fluxo elétrico? É o ε0 vezes o campo elétrico. Então, vai ficar ε0 e ao quadrado. O que é o campo elétrico? É a densidade de fluxo elétrico por ε0. Então, pode ser também 1 sobre ε0 d ao quadrado, tá? Com um meio aqui na frente. Aqui eu calculo, então, a densidade de energia num volume, no espaço, devido à presença de campos elétricos. Bom, uma rápida então do que a gente viu na aula de hoje. Um monte de conceito novo. Tá? Então, vamos revisar aí rapidamente. Primeiro, a gente viu a definição de diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? Entre dois pontos A e B. É o trabalho realizado para movimentar uma carga, trabalho por unidade de carga, para movimentar uma carga do ponto A até o ponto B. Tá? Na presença de um campo elétrico. Então, definição, VAB, potencial no ponto B menos potencial no ponto A. Potencial no ponto final menos potencial no ponto inicial. Que nada mais é do que a energia gasta por unidade de carga. Que por definição é menos a integral do ponto A até o ponto B e produto escalar dl. Então, campo elétrico, produto escalar, deslocamento. Se eu tenho campo elétrico e tenho deslocamento, eu consigo calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos. No caso das placas do capacitor, eu sei a distância entre as placas. Sei a distância entre as placas. Se eu conheço a diferença de potencial, eu posso calcular o campo elétrico. Se eu conheço o campo elétrico, eu posso calcular a diferença de potencial. Tá? No caso do capacitor é bem mais simples. A gente viu também a definição de potencial absoluto. O que é o potencial absoluto? É quando eu considero um desses pontos aqui no infinito e atribuo 0 volts a ele. Tá?
O ponto que sobra, então, é um ponto que tem um potencial absoluto, mas é absoluto, na verdade, é um relativo. Relativo a esse ponto que está no infinito. Tá? É uma definição puramente matemática aí. O que mais que nós vimos? Nós vimos um dipolo. O que é um dipolo? Uma com mais Q e outra com menos Q. E essa pequena distância que pode até ser desprezada frente à distância do ponto de interesse. Tá? Então, olhando lá de longe, parece que essas duas cargas estão coladas uma na outra. Mas o campo elétrico entre elas sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa. As linhas de fluxo, na verdade. Tá? E nós vimos aí uma propriedade do dipolo elétrico, que é o momento de dipolo, que é o valor da carga vezes a distância. E é uma grandeza vetorial. Ok? Uma grandeza vetorial. E nós vimos como calcular o campo elétrico. Eu só chamei a atenção para vocês que o campo elétrico de um dipolo elétrico cai com o cubo da distância. Ok? E por fim, a gente viu a definição aí de energia e de densidade de energia. Nós vimos que para calcular a energia total para n cargas pontuais deslocadas do infinito até uma dada região, é só fazer 1/2 vezes o somatório do valor da carga vezes o potencial no ponto, devido à presença das outras cargas já deslocadas. Tá? E a densidade de energia é energia por volume. Então, joule, energia, e densidade de energia, joule por metro cúbico. Okay? Tem 3 maneiras aí de calcular. Ó. D produto escalar E, ou ε0 E ao quadrado, sempre com meio na frente, ou 1 sobre ε0 D ao quadrado, com meio na frente. Ok? Se não há nenhuma dúvida, então, pessoal, a gente encerra a aula por aqui e continuamos amanhã, então.